Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente pintar esse vaso com uvas. É que quando eu fiz essa pintura das batatas, eu deixei esse risco dos cajus e deixei também esse das uvas para vocês treinarem em casa. Uma colega nossa me pediu para fazer esse risco das uvas e pintá-las de verde. Ela tem um pouco de dificuldade em pintar as uvas em outros tons. Aí ela disse: olha, pinta de verde porque aí eu vou acompanhar melhor. Então vamos fazer essa pintura hoje. Vamos ver o passo a passo bem direitinho. Só que eu vou mudar a vasilha, né? Vocês viram que eu fiz diferente. Pra gente não ficar fazendo sempre tudo igual. Até porque você já tem a pintura aí disponível no canal daquela outra vasilha. Bom, Rosa, para o começo dessa pintura, eu espalhei em volta aí a parte de cima, onde vai ser a minha sombra, o fundo do meu desenho, eu espalhei um pouco de amaciante de roupa. Você pode estar colocando um pouquinho de água, borrifando um pouquinho de água, desde que você sabe que vai esperar secar, porque a tinta borra um pouquinho, a gente tem que esperar secar. Ou você pode estar passando o clareador de tinta para tecido, ou com diluente que você tenha em sua casa. Com o pincel número 20, eu saí espalhando um pouco de caramelo, fazendo o fundo para essa minha pintura. Eu vou fazer essas uvas todas verdes e essas folhas verdes. Então, quando vocês tiverem assim um desenho onde a gente não tem um tom, uma cor de flor, uma cor assim que destaque, um vermelho, um rosa, um violeta, tons que destaque um pouco. Então, para a gente não deixar assim o desenho muito em um só tom, ou assim muito sol verde, que seria o caso aqui, a gente pode tá fazendo um fundo com um tom que lembre mais o vermelho, que lembre mais o rosa, o violeta. No caso, eu estou colocando o caramelo, que ele lembra um pouco mais o vermelho. Mas eu vou pintar também essa vasilha com vermelho para destacar, para ter tons que destaquem o nosso desenho, ele não fique tudo só verde. Olha só, a parte de cima eu esfumacei esse caramelo, ele ficou suave, eu esfumacei ele em cima do amaciante de roupa. Para essa parte de baixo do chão, eu estou pintando mesmo com ele. Veja que ele fica bem mais forte, tá vendo? Eu fui pintando o chão e esfumaçando as laterais. Agora, observa que eu tô colocando aí o rústico com uma sombra assim bem marcada. Você pode usar o rústico, o sépia, ou terra queimada, um tom que você tenha e que você goste. Para esse trabalho aí embaixo, vou pegar um pincel cortado, pincel lixado, pode ser um pincel 14, que é o caso do que eu estou usando, mas você pode estar usando também um pincel 8, um pincel 10, aquele que você tiver que esteja bem cortadinho, bem lixado, que dê para você fazer o seu trabalho sem manchar muito as uvas, essa vasilha. E eu vou escurecendo com esse rústico, olha só, esses cantinhos que eu chamo de mais profundos. Esses cantinhos do encontro chão e esses elementos, vasilha e uvas. Essa parte aí que tem umas folhinhas, elas não estão encostando no chão. Então, não preciso me preocupar de fazer também essa sombra, encostando ela no chão, trazendo ela para o chão. Ela está mais acima. A mesma coisa desse galhinho aí, que eu não preciso fazer o contorninho embaixo dele. Isso aí seria uma mesa. E uma mesa que aparece as tábuas da mesa. Então, eu vou marcar, vai ficar diferente daquela outra, eu vou fazer as separações, olha. Vou fazer também umas ranhuras aí em cima dessas tábuas. Observe a posição que eu vou puxando, vou fechando em direção ao vaso essas duas tábuas. Eu não vou levando elas tudo para o lado direito ou para o lado esquerdo, mas eu estou levando
as que estão mais para o lado direito, voltadas para o lado esquerdo, conforme vai para cima da mesa, e as que estão mais do lado esquerdo, voltada, o risquinho dela voltada para o lado direito. E umas manchinhas assim soltas, tá vendo? Essas manchinhas, a gente vai deixando elas assim bem aleatórias, cantinhos sim, cantinhos não, para dar uma ideia daquelas ranhuras das tábuas, daquelas fibras delas que com o corte fica aparecendo, não é isso? Dando uma manchadinha aí, olha, um sombreado leve aí por trás, sem fazer uma separação de fundo e de mesa. Essa parte de baixo da tábua, eu vou pintar ela mais clarinha. Eu vou sair passando aí o ocre ouro. Vou encher mesmo, sair tudo de ocre ouro. Vou fazer esse pedacinho para você ver, porque as demais serão iguais. Vou pintar do mesmo jeito. Vou enchendo tudo isso aí com ocre ouro. É um espaço pequeno, você não precisa de um pincel grande para fazer isso. Esse que eu tô usando, ele é um pouquinho grande, ele é um 14, mas ele tá já bem velhinho, bem acabadinho, então dá pra fazer tranquilo. Tô manchando um pouquinho aí com caramelo, vou usar bastante caramelo para esse chão, para esse fundo. A base será para esses tons mesmo, para o tom do caramelo. Agora, gente, olha só, um pouquinho do rústico. Eu vou passar nessa parte aí de cima, contorninho, e vou puxar um pouco. Eu vou puxar manchando, deixando riscadinho. Não vou deixar aquela tinta emendada. Eu vou deixar assim manchadinha e um tanto riscada, tá vendo? Pode fazer até uns risquinhos descendo mesmo, do jeito que fez pra cima da mesa. Para as folhas, eu vou encher minha folha toda com verde oliva. Eu vou fazer aquelas folhinhas mais básicas mesmo. Vou encher tudo com verde oliva, você pega aí o pincelzinho que você gostar, que você se entender melhor com ele. Eu estou aí usando um número 8. Pego o branco e vou, olha, jogando ele assim por cima desse verde oliva, para essas partes, para cada uma dessas partes, como se fossem aí 5 folhinhas, tá vendo? Vou espalhando, vou dando uma emendada nesse branco com esse verde oliva, de forma que fique clarinha essa folha para aparecer as nervuras quando a gente for colocá-las. Eu estou colocando mais branco para esse lado. Você não precisa deixar os dois com a mesma quantidade de branco. Veja como eu estou fazendo. A parte de cima eu estou deixando ela mais clarinha, a parte de baixo vai ficar um toquezinho mais escura. Como se nós tivéssemos partido essa folha em duas. Esse centro, vou deixar uma separação assim bem visível. Para as nervuras, eu vou pegar a tinta, o próprio verde oliva, só de um lado do pincel. Pego aquele pouquinho de verde oliva só de um lado, com um pincel mais velhinho, mais acabadinho, que dá para fazer esse trabalho melhor. Se você pega o pincel com os pelinhos mais alongados, ele vai mais que manchar do que fazer esses risquinhos. Então, eu sugiro que você pegue o verde oliva, um pincelzinho aquele já mais velhinho, tinta só de um lado do pincel e vai fazendo suas nervuras. Se você não tiver conseguindo, você pode fazer isso também com o pincelzinho número 0. Talvez fique mais fácil para você conseguir. Essa folhinha não será diferente das outras. Essa aí, olha, eu enchi toda com o verde oliva, só que ela está numa posição diferente. Então, vamos ver como foi feita essa pintura. Enchi tudo de verde oliva, estou colocando agora o branco aí. Mas essa folha, ela está voltada para nós. A frente dela, a pontinha dela está voltada para nós. Então, a pintura dela será diferente das outras. Mas veja que é tranquilo de fazer. Coloquei tudo verde oliva, o branco, colocando a luminosidade. E vou puxar também umas nervurinhas. As nervuras, elas já ficam mais suaves, mais discretas. Olha só como eu vou colocando, não é diferente.
Se quiser colocar com o pincel zero, redondinho, como eu sempre digo, fique à vontade. Eu já tô acostumada a colocar com esses, então eu coloco com ele mesmo. Essa outra folha aí, eu tô só enchendo o cabinho também com verde oliva, tá, gente? Essa outra folhinha aí, eu também enchi ela toda com verde oliva. A posição dela também está diferente. Eu vou começar clareando, olha isso aí. Vou colocando o branco, vou misturando esse verde oliva. Vou deixando essa parte dela aí, de trás dela, bem clarinha. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Quando eu faço isso, eu dou luminosidade na parte de cima e deixo a parte de baixo, que está voltada para o chão, que consequentemente está recebendo menos luz, mais escurinha. E a parte de cima, que está voltada, que está mais aberta para o lado que vem luminosidade, mais clarinha. Eu vou colocar também um pouquinho de luminosidade para a parte de dentro, mas é uma quantidade bem inferior a essa parte de cima. Observe como eu vou distribuindo essa luminosidade. Para a parte de baixo, eu vou colocar só um pouquinho, só um toquezinho do branco. Você pode estar usando para essa folha azul bebê, verde soft, amarelo bebê, o branco, o marfim, o palha, o areia, uma cor clarinha que você tiver. Não se prenda apenas ao branco. Se você não tem o branco, use outra cor. Eu tô melhorando aí essa sombra aí embaixo com verde oliva mesmo e vou puxar as nervurinhas. Essas nervuras serão puxadas igual eu fiz nessa outra. Vou colocando um pouquinho, deixando bem marcadinha. E na parte de baixo eu também vou colocar nervuras mais discretas, mas vou colocar. O galinho dela vai subir, vai se prender aí em cima. Não se preocupe, ele será com verde oliva, mas a gente consegue fazer ele aparecer direitinho, colocando os toquezinhos de branco. Olha só, vou distribuir aí uma porçãozinha de branco e esse galinho já vai começar a aparecer. Essa parte fora a folha do galinho já é mais tranquila. Eu enchi ela também toda com verde oliva e vou colocar uns toquezinhos de luminosidade, um pouquinho de branco por aí por cima. Algumas pessoas têm me pedido para pintar folha de uva. A folha de uva, ela é assim, bem tranquila de ser feita. Algumas a gente complica um pouquinho por colocar vários tons. Mas, no geral, elas são bem fáceis de serem feitas, porque elas são grandes, elas têm uma nervura assim bem aparente, é mais fácil de ser colocado. Eu enchi essa folhinha aí também toda com verde oliva. Estou colocando o branco como luminosidade. Veja que eu não encho a folha inteira de branco. Eu vou deixando as laterais escuras, vou deixando o centro um pouco também escuro. Você não clareia a sua folha inteira. Veja que eu espalhei uma boa porção de branco aí em cima. Deixei ela mais clarinha. Agora, quando a gente vier com as nervuras, vai aparecer bem. E as nervuras eu vou fazer com o próprio verde oliva. Ou seja, as minhas folhinhas e esses cabinhos, eles estão sendo pintados com verde oliva e branco, apenas isso. Veja que aparece bem, que a gente consegue detalhar direitinho a nossa folhinha. Vou distribuindo aí essas nervuras bem marcadas. É como se essa folha fosse 3, 4, 5 folhinhas juntas, né? Até as nervuras se separam dessa forma, mostrando algo assim. Terminadas as nervuras, a gente ainda tem umas pequenas folhinhas, mas eu quero mostrar logo esse detalhe que tem aí, olha, esses galinhos bem fininhos, tá vendo? Que eles servem para se prender nos galhos, nas coisas. E eu faço ele também com verde oliva, tô fazendo com verde oliva, pincelzinho número 0.
O pincelzinho mais fininho que você tiver na sua casa, o 000, o 000, enfim. Aquele mais fininho você aproveita para fazer esses detalhezinhos, tá? Eu não consigo fazer eles com o pincelzinho chato, tenho dificuldade para fazer eles. E todos esses detalhezinhos serão feitos dessa forma. Olha só, isso aí vou fazendo do mesmo jeito, tá vendo? Não muda, vou pegando a tinta com o meu pincelzinho 0 e vou apenas cobrindo esse risquinho que tem aí. Se você quiser usar o sépia para fazer isso, você pode estar usando. Eu tô usando o verde oliva, mas o sépia fica bom também para fazer isso aí, tá bom? Bom, gente, todos foram feitos dessa forma. Agora nos resta essas folhas pequenininhas. E elas eu vou encher também com verde oliva, clarear um pouquinho com o branco. Só que dessa vez eu estou clareando sem separação. Veja só, eu tô passando o branco em cima dela toda. Tô deixando as laterais mais escurinhas, mas eu tô clareando em cima da minha folha inteirinha. Elas são muito pequenininhas pra gente ligar muito para os detalhes dessas separações. Dá pra fazer? Dá, mas eu costumo fazer elas assim mesmo. Agora eu vou passar as nervuras. Se você quiser espalhar um pouquinho, escurecer um pouquinho o centro dessas maiores, você pode. Eu vou só passar as nervuras principal para pequenininha e para as maiores eu coloco também umas nervuras auxiliares, ó. Tá vendo? Vou colocando o que dá. E para as nossas folhas é apenas isso. Apenas o verde oliva, o branco. E veja que não precisou de muitas cores para a gente conseguir detalhar isso aí. Esse cabinho também será a mesma coisa. Você pode estar enchendo ele é maior, mais formado. Você pode estar enchendo ele com sépia ou com verde oliva. Os galinhos, principalmente esse que vai para cima da vasilha, eu vou pintar só depois da vasilha estar pronta. Para agora, eu vou deixar ele aí. Colocando um toquezinho aí de branco, de luminosidade. E eu vou pintar agora essa parte de dentro dessa vasilha. Vou encher de vermelho os dois cantinhos. Também não vou colocar muitas cores, eu vou fazer uma pintura assim com guia de cores bem curtinho. Poucas cores, poucas misturas para facilitar para você aí em casa. Agora eu tô colocando um toquezinho de preto para essa região mais profunda e para a região que vai para baixo dessa folha. Do outro lado, eu também vou colocar o preto. É a mesma coisa. A parte do lado esquerdo, ela tem uma interferência maior de sombra, ela vai ficar mais escurinha. A parte do lado direito, se você quiser, pode deixar ela mais clarinha. Vou colocar um toquezinho de branco. Eu só tô arrumando o meu contorno, misturando melhor. Eu vou colocar um toquezinho de branco como luminosidade. Nessa hora, você pode espalhar um pouquinho branco, como luminosidade mesmo, e pode também deixar um excessozinho como brilho. Vai ficar bom. Olha só o quanto eu tô colocando aí de branco, até uma boa porção para esse espaço que é bem pequenininho. Mas ele está voltado para cima, está bem aberto. Olha, gente, eu enchi esse cachinho de uva todo com verde folha. Agora eu peguei vinho e tô manchando um pouquinho isso aí. Eu vou pintar todas as minhas uvas com verde, tendo a base verde. Só que eu vou pintar cachinho a cachinho em tons diferentes, para ficar guias de cores para vocês. Aí você escolhe o que você gosta mais, para você usar nas suas pinturas, caso você queira. Eu enchi isso aí com verde folha e estou colocando o vinho. Tô fazendo uma separação com o vinho. Quando a gente passa o vinho, o púrpura, enfim, esses tons em cima de verdes, ele fica um toque meio marrom, fica uma cor mais escura, diferenciada. E dá pra gente fazer, olha, uma boa separação das nossas uvinhas, tá vendo? De certo que eu tô pintando elas sem muita profundidade, sem, assim, uma forma mais tranquila pra gente.
Agora eu vou colocar o branco, a luz para as nossas uvinhas. Você pode colocar mais, você pode colocar menos. Você colocando mais, vai ficar parecendo que tem aquela névoa por cima da sua uvinha. Aí, o bom, quando a gente faz assim, é depois a gente vir fazer umas manchinhas também, com tons mais escuros, para marcar um pouco. Como se alguém pegou na uva e saiu um pouco aquela névoazinha. Para todo caso, eu vou distribuindo aí o meu branco, fazendo a separação de todas as minhas uvas. Depois, eu volto colocando brilhinhos nelas. Mas olha só como eu vou fazer em todas elas dessa mesma forma. O excessozinho que representa o brilho, você pode estar colocando agora, você pode estar colocando lá no final, mas olha só, eu gosto de ir colocando assim porque eu já vou vendo o resultado. E o bom de quando a gente coloca logo, vai deixando pronto, é porque quando a gente termina o nosso cachinho, a gente já olha e vê onde precisa levar mais luz, onde precisa levar mais sombra. A gente já tem a ideia geral e já arruma aquele cachinho. Já vai logo colocando o que nele precisa, finalizando. Olha só, vou colocando os brilhinhos assim, 1, 2, 3. Não é de certo, você não precisa colocar só um brilhinho, ou só 2, ou só 3, ou tem aquela regrinha para seguir. Sai colocando um em uma, 2 ou 3, depende. Aquela que tá mais clarinha, você coloca mais brilho. Aquela que está por trás, tá mais escurinha, você coloca menos. E assim vai. Também não precisa colocar o brilho em todas, tá bom? Veja como eu vou fazendo essas separações. Eu vou aproveitando o risco, porque quando a gente pinta com os verdes, quase todos eles são um tanto transparentes. Dá pra gente ainda enxergar os brilhinhos, aliás, os risquinhos das nossas uvas. Então, fica mais fácil da gente trabalhar. Agora, veja a pintura desse outro cachinho. Eu enchi tudo isso com verde maçã. Agora, eu peguei o verde pinheiro e vou começar a sombrear. Eu pintei esse pedacinho aí para dar a ideia de que esse cachinho, ele tá indo também aí para dentro, para essa região aí de dentro. Vou deixar, tipo, uma separaçãozinha ali. Fica bem da sua criatividade, mas eu ainda vou mexer nesse cantinho. E vou, olha, colocando sombra nas separações das minhas uvinhas, com verde pinheiro. No outro cachinho, nós usamos verde folha, vinho e branco. Para essa, nós estamos usando já o verde maçã, o verde pinheiro e, consequentemente, vamos usar o branco também. Aí você pode perguntar, eu tenho que usar sempre o branco para fazer as separações das minhas uvinhas? Não, você poderia estar usando aí o verde soft para fazer as separações, você poderia estar usando o azul bebê, também ficaria bom. Veja onde eu vou escurecendo, colocando as sombras. É sempre nesse lugar onde uma uva está embaixo da outra. Dá pra gente perceber essa diferença, não é? Aquela parte bem arredondada é porque a uva está por cima. E a gente vai respeitando elas. No caso dessas pinturas de uva fantasia, porque quando a gente tá pintando um cachinho de uva assim um pouquinho mais realista, como é o caso que eu pinto, às vezes, nem sempre essa regrinha a gente consegue seguir ela, tá? Agora, colocada a sombra de tudo isso, eu vou espalhar luminosidade com o branco em cima dessas uvinhas. Eu vou fazer as separações entre uma e outra, eu vou colocar um pouco de luz por cima delas, eu vou espalhando esse branco. O brilho é isso que eu coloquei aí, olha, essa porçãozinha de branco que eu deixei aí solta e não precisa emendar. Pode deixar essa tinta solta aí em cima mesmo. Essas outras uvas eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazendo essas separaçõezinhas, puxando um pouco esse branco, colocando essa porção de brilho para ela, esse excessozinho de branco que fica aí solto, tudo igual.
Importante é que você consiga olhar e entender que tem várias uvinhas, que não ficou aquelas manchas emendando tudo, que você conseguiu fazer uma boa separação entre cada uma delas. Então, eu sugiro até que você use um pincel pequenininho. Eu tô usando aí para fazer esses detalhes, olha, o pincelzinho número 4. Ele vai me ajudar a não borrar, a levar pouca tinta, que é importante a gente levar pouca tinta nesse momento. E vou, olha, conseguindo fazer esses contornos melhores, melhor feito, conseguir distribuir melhor esse branco, deixar separações assim bem visíveis de uma uva para outra. E para esse nosso cachinho de uva, o nosso guia de cores é o verde maçã, o verde pinheiro e o branco. Veja que já vão ficando prontas todas as nossas uvinhas. Poderíamos estar colocando vários tons aí, mas não é o caso. Eu quero fazer uma pintura de uma uva assim bem mais tranquilinha para vocês. Esse daí é o verde grama. Ele esconde mais os nossos risquinhos, mas eu acredito que ainda dá para você ver aí em sua casa, enxergar os risquinhos aí das separações das nossas uvinhas. A gente vai aproveitando esses risquinhos e vai colocando sombra com o verde pântano. Você vai colocando assim uma boa separação entre essas uvinhas. Algumas, olha, você pode sair colocando umas manchinhas como essas separadas para a parte de baixo, escurecendo mais a parte de baixo. A gente precisa lembrar que a parte que está mais livre para receber luminosidade é o lado de cima. O que está voltado para o chão não consegue receber tanta luminosidade assim. Então, a gente vai, quando a gente tem uma uvinha assim mais solta, a gente coloca a sombra dela voltada para o lado do chão, tá bom? Essa separação aí desses dois cachinhos eu também tô escurecendo. Veja que eu tô até que manchando um pouco aí, deixando assim, não tendo um cuidado maior com essas separações, com essas sombras. Mas alguns cantinhos, eles precisam ficarem mais escuros mesmo, para ganhar uma certa profundidade entre uma uva e outra, tá? Agora, com o verde pistache, eu vou colocar separação entre essas uvas. Veja que a coisa complicou um pouquinho. As outras, nós usamos apenas 3 cores. Para essa, nós vamos usar 4 cores. Fizemos uso do verde grama, do verde pântano, agora estamos usando o verde pistache e ainda vamos usar o branco. Mas não se preocupe, a outra eu vou fazer mais tranquilinha também. Apenas eu quero pintar tons diferentes para você ter um guia de cores aí na sua casa, né? Guias de cores. E poder usar no seu desenho a cor que você quiser. Porque às vezes a gente olha quando a gente tem assim um guia de cores e vê que determinado tom da uva vai combinar mais com o nosso desenho do que outro. Ou seja, nem sempre o verde folha iria combinar tão bem quanto o verde grama em um determinado desenho. Esse verde grama, por exemplo, essas uvas aí, elas ficam boas para pintar em um desenho assim mais escuro, que tem um fundo mais escuro, um chão mais escuro, porque observe que elas são uvas mais escurinhas. Essas outras mais clarinhas, em um espaço que você esteja pintando, mais clarinho também. Um fundo mais claro, um chão mais claro, enfim, um canto, um lugar mais claro. Então, a gente tem guias de cores que ajudam em determinadas horas, para a gente dar uma olhada e decidir como fazer a nossa pintura. Eu vou fazendo essa primeira separação aí com o verde pistache, mas a gente ainda vai arrumar um pouco mais isso, separar um pouco mais essas uvas com o branco. De certo que já tá aparecendo aí separações entre elas, não é isso? Olha só. E assim vamos distribuindo esse verde pistache por todas elas. Não coloque excesso como brilho, porque
isso é uma primeira luminosidade que nós estamos colocando para essas uvas. Isso aí não é a luz definitiva, que a gente vai usar ela para clarear um pouco e colocar os nossos brilhinhos, tá bem? Olha só, coloquei o verde pistache de todas. Tô reforçando algumas, deixando elas melhor separadas. E agora vamos pro branco. Com esse branco, eu vou colocar ainda mais luminosidade. Veja só. Tô colocando, espalhando ele, dando uma nova luz, uma luz mais forte, mais marcada. E vou deixar também excessos como brilho. As nossas uvinhas, é difícil ter uma uvinha que não tenha brilho, que não apareça nela brilho. Só aquelas que tem muita névoa sobre elas. Aí fica aquela pintura meio opaca, tem aquele tonzinho mais apagado. Mas, no geral, elas têm bastante brilho até. Olha os pontos onde eu vou distribuindo essas luzes. Vou fazer esse trabalho em todas as nossas uvinhas, do mesmo jeito. E depois, veja que essa daí eu tô colocando a luminosidade para todas. Depois eu vou voltar e vou colocar o brilhinho, aquele excessozinho. É importante você prestar atenção nesses brilhinhos, porque você vai perceber que em alguns lugares a gente coloca mais que um pontinho de brilho, às vezes 2, 3. Depende muito de onde a nossa uvinha se encontre, a luminosidade que está caindo sobre ela. Olha essa como eu deixei esbranquiçada, tá vendo? Nessa hora a gente ganha uma boa separação entre as nossas uvinhas. Mas você pode estar reforçando esse verde pântano no final com o pincelzinho número 0, viu? Olha só os excessozinhos de brilho e veja que assim, ainda assim, nós colocamos duas luminosidades, uma com verde pistache e outra com branco, ela ficou escura. Essa uva ainda tá um tanto escura, uma uva muito boa para pintar em um desenho mais escuro. Agora vamos ver a pintura, gente, dessa vasilha. Eu vou encher ela toda de vermelho. Vou fazer aquela pintura também bem tranquilinha, sem muitas emendas de tintas, para você conseguir fazer com facilidade aí em sua casa. Pode encher tudo isso de vermelho. O vermelho que eu estou usando aí é o Scarlet. Eu gosto do vermelho Scarlet, ele é um toquezinho mais escuro, eu gosto de usar ele. Em cima desse vermelho, para colocar sombra, eu vou distribuindo, olha, o preto. Eu vou passando o preto em alguns lugares, principalmente desse lado esquerdo, que tá mais fechado, que esse cacho de uva aí na frente. Eu vou acentuar mais esse preto, deixar uma sombra mais marcada. Nessa hora, você pega um pincelzinho maior para conseguir fazer melhor essas emendas. Mas se elas forem ficando manchadas, não se preocupe. Vá pegando junto um pouquinho do vermelho, que você vai conseguir fazer suas emendas bem feitas. Olha só. Eu vou puxando aí o preto, sempre levando um pouquinho de vermelho junto. E vai ficando sem tantas manchas. Se você quiser deixar a pintura do vaso mais manchadinho, fica bom até. Mas nesse caso, eu vou tentar fazer ela mais emendada mesmo, esses tons mais emendados. Olha os pontos onde eu vou escurecendo. Região do lado esquerdo bem mais escuro, essa parte aí embaixo, onde as uvas estão na frente, também pode escurecer um pouco, até parece sugerir que essas uvas estão encostando nessa vasilha, o que pede realmente um pouco mais de sombra, uma sombra mais marcada. Olha só, escureci bem essa parte aí, eu vou escurecendo também essa região. Vou me afastando das uvinhas, já vai abrindo essa região aí, não é? Então, quanto mais a gente for para o lado direito, a gente vai usar menos preto, tá bom? Esse cantinho aí embaixo pede que fique escurinho, tem muita coisa na frente. Além de que essa vasilha arredonda para o chão, ou seja, essa parte aí tá voltada para o lado de baixo, para um lado de onde não vem luminosidade.
Então, é importante a gente perceber isso, porque se ela tá voltada para um lado que não tem luminosidade, logo ela tem que ficar mais escurinha. Veja só que aí embaixo eu também arredondei essa parte voltada para o chão com esse preto. Vou colocar o preto aí desse lado em menor quantidade, viu? Espaço bem aberto, pouco preto, maior luminosidade. Lugar mais fechado, que é o caso do lado esquerdo, mais preto, mais sombra. E isso, gente, é necessário porque a gente acaba dando volume, a gente acaba dando um sentido de esfericidade para essa vasilha. Veja que eu continuo aí colocando preto e buscando emendar ele a esse vermelho. As emendas dependem muito da sua vontade. Você vai deixá-las mais emendadas ou menos, ou seja, mais manchadinho ou menos manchadinho. Eu não tô gostando dessa manchinha aí e eu tô sempre tentando melhorar ela. Tá muito úmido, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade de fazer isso aí, mas eu tô conseguindo arrumar com o meu pincelzinho aí em movimento circular. Essa parte aí eu vou levemente escurecer, porque ela tem uma certa queda, não é? Veja a lateral dela aqui, ela faz uma curvatura. Então, por essa razão que eu escureci levemente. Aí vem o branco como luminosidade, ou seja, aquele branco que a gente vai colocar e vai espalhar. Aí embaixo eu também vou colocar um pouquinho de luminosidade. Não precisa subir muito esse branco. Deixe ele mais para perto do chão. Aí em cima você pode caprichar na quantidade de branco que vai levar por essa região aí. Pode levar também um pouquinho mais pro centro, para essa parte mais centralizada, acima da uva. Não cabe muito branco aí, porque tem essa curvatura da nossa vasilha, né? Ela não é plana. Ela tem uma certa curvatura que se volta pro lado do chão. Aí eu vou passar o branco direto, não vou respeitar essa curvatura. E vou colocar também excesso, vou colocar brilho aí, com tranquilidade. Misturei essas tintas, deixei uma sombra marcada para o lado esquerdo e quase nada de sombra para o lado direito. Tô colocando luminosidade que vai ficar bem marcada para o lado direito e sem luminosidade para o lado esquerdo, com exceção das bordas da vasilha. Por quê? Porque essas bordas, ela está fora, ela está acima. Ela não tem essas curvaturas que tem essa vasilha. Ela tá livre, ela tá voltada para a luz. Então, a gente pode colocar até uns excessozinhos aí de brilho e tudo mais. Luz, brilho. Agora, a parte de baixo é onde a gente tem um certo cuidado. Não é todos os lugares que cabe colocar luz e muito menos brilho. Aí, eu já vou distribuindo uma porção maior de branco. Eu não levei esse branco até em cima, porque tem esse declínio que a gente tem que respeitar. Veja que eu trouxe um pouco mais de preto para o lado esquerdo, já secou um pouquinho, eu aproveitei e puxei mais o preto para melhorar aquelas manchas que estavam ali. Brilho para essa borda. Não precisa colocar de um lado ao outro, mas coloque nos lugares principalmente que acompanha o brilho da parte de baixo. Excesso mesmo que eu tô colocando aí para colocar nossos brilhinhos, viu? Quando a gente tá falando de luz, a gente tá emendando essas tintas. Quando a gente tá falando de brilho, a gente tá deixando essa tinta assim, olha, solta, jogada mesmo em cima da nossa pintura. Vou colocar um pouquinho aí embaixo também. O encontro dessa vasilha com essa mesa tá pedindo escurecer um pouquinho, depois eu vou escurecer um pouquinho, mas antes eu vou fazer essas uvinhas.
E eu vou encher todas elas com verde pistache. Agora eu vou pegar o verde oliva e vou começar a colocar sombra, separação. Veja só, a gente pode estar pintando as uvas assim, uma a uma. É um trabalho mais demorado, mas eu sugiro que faça aquelas pessoas que estão começando na pintura em tecido, para não acabar se perdendo. É melhor fazer uma uva, depois outra, depois outra. Mas, normalmente, quando eu tô pintando, assim, um desenho que eu quero fazer ele um pouquinho mais rápido, eu encho o meu cachinho todo, coloco a sombra toda de uma vez, luz tudo de uma vez, eu não saio separando, pintando assim, uma a uma. Veja que eu tô colocando aí a sombra igual eu fiz em cima, colocando a sombra de uma, de outra, fazendo as separaçõezinhas bem direitinho, né? Se você sair manchando de forma um tanto aleatória, também fazendo suas sombras, não vai ficar ruim. Esse restante desse cachinho eu vou fazer assim para você ver. Essa parte aí de baixo também vou escurecendo, que ela tá voltada para baixo mesmo, para a mesa, para o chão, para uma região de onde não vem luz. Agora, olha a diferença. Eu tô pegando aí o verde oliva e tô jogando aí em cima, bem sem preocupação. Uma coisa assim bem rápida, bem mais rápida. Não se preocupe que não vai ficar ruim, vai dar certo também. O branco vai fazer o milagre aí de fazer isso aparecer. Quase sempre quando eu vou pintar uvas, pelo menos em uma pintura fantasia, eu pinto dessa forma. É difícil eu pintar de outro jeito, viu? Mesmo com risco, mesmo sem risco, costumo pintar assim. Essas outras que eu tava fazendo uma a uma, eu continuo lá fazendo uma a uma para você ver. Vou colocar o branquinho, vou espalhar direitinho o brilhinho de cada uma. Das outras, a gente vai ter que colocar o branco também assim, porque a gente vai ter que fazer a separação de cada uma delas. Mas, pelo menos, na sombra, a gente já ganhou um tempinho. A gente não saiu colocando aquela coisa certinha, aquela preocupação com profundidade. A gente vai fazer o branco resolvendo esse probleminha. Olha só, vou colocando o branquinho, igual fiz na parte de cima, com todas as outras uvinhas. Tinta só na quina do pincel, esse daí é o pincelzinho número 6. Pouca tinta, vou espalhando, fazendo as separações, vou colocando os excessozinhos de brilho. Vou deixando uma a uma prontinha. Gente, esse risco já estava nas fotos do meu Facebook, viu? Faz tempo. Mas agora eu vou colocar ele de novo, vou deixar ele lá de novo junto com a pintura. E você pode entrar lá e tá pegando para você fazer uso dele. Olha só. Tá ficando pronto aí essa primeira parte do nosso cachinho. Agora, vamos para essa outra. Essa outra, eu acho bem mais tranquilo. Aí, eu ainda tô arrumando. Eu não deixei uma sombra muito certinha, profundidade, muita separação. Coisa que eu sempre falo para vocês. Cuidado com as profundidades, a separação disso, para não ficar muito raso, não ficar muito, como diz, planificado. As meninas costumam chamar de planificado. E, de fato, às vezes a pintura ela fica muito rasinha, a gente busca alguma coisa, olha e fica se perguntando o que tá faltando ali, por falta da sombra, daquela sombra que eu chamo de profundidade, para dar profundidade. Mas, no geral, eu pinto as minhas uvas assim e não fica ruim. Às vezes, eu reforço um pouquinho, pego um pincelzinho menor, até um pincel zero serve para fazer isso, para reforçar um pouco os cantinhos que precisa, que pede um pouco de profundidade. Mas quando você colocar aí toda a sua luminosidade, é quando você vai olhar e vai ver se realmente seu desenho tá pedindo em alguns cantinhos que você escureça mais ou não. É por isso que eu digo, o desenho ele só está pronto quando você termina um todo e olha.
olha para ver se não tá faltando ali um pouquinho de luz, um pouquinho de sombra, ou colocar mais algum elemento para ficar mais interessante, enfim. Veja que aí eu vou fazendo aquele trabalhinho de formiguinha lá de cima, né? Separando uma a uma, colocando bastante luminosidade, depois eu venho, coloco os brilhinhos e vou fazendo todas do mesmo jeito de cima. Mas onde foi que nós ganhamos um pouquinho de tempo? Ganhamos um pouquinho de tempo na colocação da nossa sombra. E você veja que a gente ganhou também uma outra coisinha diferenciada. A gente ganhou umas manchinhas escuras por cima das nossas uvas. As outras têm o escuro apenas no cantinho de separação. Essas daí, elas já têm umas manchinhas escuras que ficam também por cima das uvas. E isso dá um ar maior de realismo para a nossa pintura. Mas olha também outra coisa. Vê que parece que o nosso cachinho está flutuando aí em cima dessa mesinha. Eu vou me preocupar agora com esses cabinhos, mas a gente já viu que precisa escurecer um pouquinho embaixo dessas uvinhas e dessa vasilha para grudar esses elementos a essa mesa, ele não ficar flutuando aí em cima. Com o sépia, eu vou colocar com o sépia, gente, agora, mas pode estar colocando aí com o verde oliva mesmo, tá? Esses galinhos. Eu vou colocar alguns galinhos, esse daí eu vou deixar solto, como se caíram algumas uvas. Vou colocar uns indo para cima das uvas, se prendendo as uvas. Vou colocar um branquinho, ó, um brilhinho, uma luminosidade em cima desses galinhos, para eles aparecerem melhor nesse lugar assim escuro. Tá vendo? Já aparece direitinho que caíram algumas uvas, que tá só ali o galinho que segurava elas. Esses são detalhezinhos bons da gente sair colocando entre algumas uvas. Aquelas que ficam um pouquinho mais afastadas, como essas, a gente ir colocar um galinho assim, ó. Coloca um com sépia ou com verde oliva, com o tom que você quiser, que você achar que fica bom, e coloca um toquezinho de branco para dar um brilhinho, para fazer eles aparecerem, ou pelo menos para chamar a atenção das pessoas a ver que eles estão ali, tá bem? Esse daí que ficou pra gente terminar depois, eu tô puxando com o sépia mesmo, olha só. Vou fazer ele inteirinho com sépia, vou colocar um toquezinho de branco para dar uma luminosidade, para ele aparecer melhor. Porque tá muito escuro esse espaço, tá vendo que ele basicamente sumiu por essa região? Olha, gente, essa nossa vasilha eu deixei ela toda vermelhinha, mas se você quiser colocar alguns detalhes, deixar ela mais interessante, pode colocar, pode enfeitar bastante, tá? Bom, Rosa, vou deixar aí, né, esses guias de cores, esses 4 diferentes guias de cores de uvas verdes. Espero que alguma lhe sirva, que dê para você reproduzir aí na sua casa. Beijos, pessoal, para hoje é isso. Tchau!